Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Continuando agora sobre a Idade Média, vamos falar sobre feudalismo, tá? Esse período aí da história da Europa muito conhecido, abordado em filmes que vocês já estudaram. Vamos dar uma recapitulada aí e entender, tá? Da melhor forma possível, pensando na tua prova, né? Vamos lá, galera. Ruralização do Império Romano, como vocês já sabem. Após as invasões germânicas, essa população começa a migrar para o campo, existe o êxodo urbano, tá? Essa crise aí você já entendeu. Esse slide está bem completo, tá? São 28, quase 30 lâminas, e eu vou deixar ele todo completo na tua aula, lá nos pontos, aqui nos pontos, exatamente para você poder ler de forma completa tudo e estudar a partir dele, tá? Bom, o que vai acontecer? Nós temos um conceito importante aí para entender essa relação do homem europeu agora no campo, tá? Que é o surgimento do feudalismo, né? As bases do feudalismo. Na aula passada a gente estudou sobre a formação dos reinos germânicos, de que maneira vai acontecer a descentralização política com o fim do Império Carolíngio, né? E a fuga devido às invasões vikings, essa fuga exatamente para o campo, tá? Essa relação que está no conceito de colonato, né? Essa relação diz o seguinte: a grande massa da população, né, ela foge para o interior, para o campo, mas a maioria dessas pessoas não tem terra, né? E essas terras que eles estão atrás já tinham donos desde o Império Romano, inclusive, né? Os patrícios. Com a queda de Roma, a escravidão também cai. Acaba a relação de escravidão antiga, né, com o fim de Roma. Então, essas pessoas que estão migrando para o campo para tentar sobreviver, seja pela fome, seja pelas invasões, pelas guerras, elas vão pedir ajuda dessa relação para as pessoas que já têm terra, mas não têm mais escravos para cuidar dessas terras. Então surge a relação de colonato, tá? Em que o colono, né, vai trabalhar em parte de terras doadas por esses aristocratas, né? E parte da produção, que tem a representação, ó, parte da produção desses colonos nas terras que são cedidas pelos senhores vai ser dada, né, obrigatoriamente para os donos da terra. Essa é a relação de colonato, beleza? Conceito importante para vocês entenderem. É uma relação, então, social e econômica que vai surgir próprio na Idade Média, com o fim da escravidão romana, beleza? A escravidão antiga. Atenta para isso. Vamos entender aqui, então, a formação desse feudalismo. Qual o conceito, galera? A Idade Média, né, nós temos ali um modo de produção feudal, específico da Idade Média. O feudo é uma propriedade que é também um privilégio, né? Cada propriedade dessa é um privilégio doado, né, e recebido por nobres, que a gente já viu na aula passada como surge essa nobreza, né, através de doações do monarca, tá? E o feudalismo, ele é caracterizado por uma relação de dependência pessoal. É uma relação de dependência entre esse trabalhador e o dono da terra, beleza? As origens do feudalismo, como ele te cobrado em prova isso, tá? Existem a síntese entre duas culturas, a romana e a bárbara, né? A romana ou a germânica, dos povos germânicos. A união dessas duas culturas vai dar origem a essa característica do feudalismo. Então o feudalismo ele é fruto da união das duas culturas. Não esquece disso, por favor, tá bom? Olha só, a cultura romana, ela vai influenciar o feudalismo de que maneira? Através da ideia de vila, né? As vilas rurais romanas vai perpetuar-se e vai ser o que vai criar a ideia de feudo. Então, feudo é uma ideia, um mundo feudal de propriedades rurais, ela é oriunda do pensamento da cultura romana, tá? O colonato, que eu acabei de explicar na slide anterior, um conceito que também surge na relação da cultura romana, em que o dono da terra, o patrício agora sem escravo, vai aceitar com que aquele, né, migrante da cidade trabalhe na sua relação de servidão agora com esse dono da terra, tá? Que aí vai dar origem ao senhor feudal e ao servo, né? A gente está vendo as bases para que isso ocorra.
e o cristianismo, que vai ser a parcela também de influência da cultura romana nessa Idade Média. O cristianismo, como a gente sabe, lógico, é de cultura romana, né? E as influências germânicas nesse feudalismo, William, nós vamos ter o comitatus, que é a relação de lealdade de um guerreiro para com o outro. Lembra que eu falei na aula passada que os generais romanos, os generais germânicos que estavam ali no território que está sendo conquistado por Carlos Magno, eles eram guerreiros, generais. Então essa relação de um general com o outro, ela vem da origem germânica, da origem nórdica. Há uma relação de lealdade entre um guerreiro e outro. Se eu te ajudo, se eu te presto um serviço, um favor, se eu te dou uma terra, tu vai ter uma relação de lealdade comigo agora para sempre, de fidelidade, né? É exatamente isso que vai surgir, por exemplo, com a vassalagem, galera, do nobre e o rei, que a gente vai entender melhor nessa aula de hoje, tá bom? De origem germânica, tá? O benefício, que é exatamente a recompensa, que a gente viu na aula passada, o rei cede terras, né? E como recompensa ao apoio político que esse nobre está dando ao rei, né? E o direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? É o direito dos costumes. É o direito, é a forma jurídica de organização da sociedade própria dos reinos bárbaros. Em Roma, o direito romano ele era escrito. Era um direito previsto em códigos, né? Existiam códigos escritos, como é o código da Lei das 12 Tábuas, em Roma. Para os germânicos não existia isso. O germânico, o modo de jurisdição, né, de justiça, era através dos costumes. Não tinha nada escrito, era através de, olha, a tradição dita que quando acontece isso na sociedade, a justiça deve agir dessa forma. Então a gente tem meio que uma perda aí do direito romano durante a Idade Média e a influência do direito consuetudinário germânico, tá? Como origem do feudalismo nós temos aí, por exemplo, a relação de fidelidade e a dependência entre os homens, que eu já te expliquei, tá? A gente tem aí como contexto a desintegração do Império Carolíngio, com os reis perdem parte do seu poder para membros da nobreza. A necessidade de defender seu território das invasões fortalece mais ainda o poder dos nobres, né? São aqueles nobres que vão se formar a partir de Carlos Magno. Então os reis faziam aliança individualmente com os nobres para assegurar a lealdade desses, tá? Características ainda, entre o século IX e XI, tá? Que vai se dar, consolida as principais características desse feudalismo, tá? Com o fim do Império Carolíngio, né, até o século XI. Existe o enfraquecimento do poder centralizado e o surgimento dos feudos. Cada senhor feudal, então, criava suas leis, cobrava seus tributos e administrava a justiça. Como tu já sabe, a característica principal de um feudo é ter autonomia perante os outros, tá? Cada senhor feudal manda no seu quadrado. Existe o laço de dependência pessoal entre os nobres e entre nobres e servos, tá? Existe uma economia de base agrícola e de subsistência, ou seja, basicamente se produzia para sobreviver e não para comercializar, tá? O comércio ele era muito pequeno, apesar de não deixar de existir, tá? Existe a consolidação da Igreja Católica, como a gente já sabe, através de alianças com essa nobreza, e posteriormente ela começa a ser uma grande e poderosa senhora feudal também na Europa, tá? Vai enriquecer muito essa Igreja Católica. E nós temos aqui a organização física desses chamados feudos, tá? A organização do feudo mesmo. Olha só, a economia é agrícola, autossuficiente, de subsistência, sem comércio e sem moeda dentro desses feudos, tá? A unidade econômica básica do mundo rural, do mundo medieval é o feudo. Então o feudo é uma unidade básica de produção econômica e ele se divide em manso senhorial, que é o castelo mais as melhores terras, essa aqui. As terras mais produtivas são as terras do senhor feudal. Aqui fica, né, a região onde vive, né, o senhor feudal. O manso servil são as terras que são doadas aos servos, né? São chamados também de lotes ou glebas ou tenências, né? São as terras menos produtivas, mas que vão ser trabalhadas pelos servos. E o manso comunal, que não é de domínio nem do senhor feudal e nem dos servos, tá? É uma área de comum produção. A organização social na Idade Média, nessa Idade Média ruralizada, nós temos uma sociedade de base rural, não urbana, economia de subsistência, não comercial, não para produção comercial.
e a terra era a principal fonte de riqueza e poder, tá? A terra, né, o valor que ela vai conseguir obter aqui na Idade Média é superior, por exemplo, à aquisição e à concentração de metais preciosos, por exemplo. A terra detém um grande valor social simbólico aí ligado à economia, tá? A pirâmide social nós temos aqui, vocês já sabem, o clero, são aqueles que oram, a nobreza são aqueles que guerreiam, e os camponeses são os que trabalham. Isso quer dizer, significa o quê? Que a Igreja Católica, eles trabalham, essas pessoas trabalham? Não. A nobreza, ela trabalha? Também não. Só quem trabalha, então, né, são os servos. É uma sociedade altamente fixa, rígida, não existe muita mobilidade social. Nasceu ali, vai morrer ali. Nasceu servo, vai morrer servo, tá? Por assim em diante. A gente chama isso de uma sociedade estamental. Uma sociedade com estamentos rígidos, uma posição social definida pelo nascimento. Nasceu ali, vai morrer ali. Você não consegue uma ascensão de forma social, tá? O papel dos senhores aqui, né? Vamos entender aí os sujeitos sociais. Os senhores são nobres ou clérigos, porque a Igreja Católica também é dona de terras, é a senhora feudal, possuíam a terra, tem poder militar. Por quê? Porque se tu lembrar, lá atrás, no reino de Carlos Magno, esses caras que recebem a terra são exatamente generais. Então eles detêm o poder militar, são os chamados cavaleiros medievais. Vê nos filmes, né? Nos desenhos, aquele nobre de armadura montado no cavalo branco, a sua espada, aquele cara é um nobre, ele é responsável por conseguir lutar e organizar exércitos com os seus servos, tá? Eles representam o braço armado ali na defesa daquele mundo ali cristão, né? Não existe um exército centralizado ali que recebe ordens de um rei, não. Os exércitos são descentralizados, né? Fragmentados na figura dos senhores feudais, tá? Eles gozam dos direitos senhoriais sobre a terra e sobre os camponeses, nessa relação de dependência, né? Servidão, servo e nobre, né? Uma relação de servidão. Por isso eles cobram os impostos e aplicam a justiça, né? Ou seja, o rei nem toma conta da aplicação da justiça. A justiça, como eu já te falei, ela virou agora a justiça dos bárbaros, dos germânicos, a justiça dos costumes, tá? Então cada senhor feudal determina como é a lei dentro do seu feudo. Imagina que são centenas de pessoas, de famílias, né, servos, vivendo naquela região sob o jugo de um poder de um senhor feudal, inclusive da justiça, tá? Então estão ligados por relação de vassalagem. Quem? Os nobres, tá? Preste atenção. Essa relação, isso já caiu muito em prova e às vezes é bem cobrado, tá? As relações de vassalagem, elas estão ligadas à nobreza. Um vassalo sempre vai ser um nobre. Não te confunde, tá? Olha aqui, a relação é essa: suzeranos e vassalos. Isso aqui eu estou falando de dois nobres. Dois nobres, tá bom? Presta bem atenção nessa relação. Por exemplo, o suzerano, né, ele vai doar terras para um outro nobre. Ele vai conceder feudos, ele vai doar terras. Eu vou desenhar bem aqui para ti, ó. Presta atenção, isso aqui é um feudo. Tá aqui um senhor feudal aqui no meio. Ele vai pegar parte do seu feudo e por algum motivo, seja por casamento com o filho de um outro nobre, ou algum tipo de, por exemplo, um seu primo, um irmão, ele vai ceder parte do seu feudo que ele doou, que ele recebeu inclusive, né, que é doado, para outro senhor, para outro nobre. Esse nobre vai se transformar em um senhor feudal de número 2, né? É um outro feudo agora independente do senhor feudal, número 1, certo? Esse cara que doou a terra, ele vai ser o que? Suzerano desse que recebeu, e esse que recebeu vai ser o que? Vassalo. Se ele deu terra e proteção militar, né? Ele vai proteger esse cara aqui caso ele tente ser invadido. Esse aqui tem uma relação de vassalagem com esse, né? Ele vai o que? Dever agora fidelidade para esse senhor feudal,
em troca da terra, ele vai dar fidelidade e vai prestar um serviço militar. Se alguém quiser invadir aqui o seu feudo, o feudo número 1, o feudo número 2, que é vassalo desse suzerano, vai ter que entrar na batalha junto com ele para expulsar quem quer que seja que esteja invadindo o seu feudo. Deu para entender? Então é uma relação entre nobres, é uma relação de nobreza. Um suzerano e um vassalo. O vassalo, olha o que vai acontecer. Esse vassalo ele também vai doar parte do seu feudo para outro nobre. Aí aqui vai surgir um outro feudo, feudo de número 3. Esse aqui não quer só ser vassalo desse suzerano, agora ele doou. Ele se transforma também em quê? Em suzerano. E esse aqui se transforma em vassalo dele. E assim por diante, minha gente. Os feudos que eram grandes territórios, enormes territórios doados por Carlos Magno, lá no início dessa formação feudal, agora eles vão ser todos particionados, como se fosse uma grande pizza. Então vai existir uma porrada de nobres, de senhores de suzeranos e vassalos no decorrer do tempo. Isso vai gerar um problema gigantesco durante a Idade Média que a gente vai entender lá na frente, no processo de desintegração, tá bom? A outra relação é a relação de servidão entre os camponeses e seus servos e seus senhores. Presta bem atenção, uma coisa que o aluno às vezes tende a entender de forma equivocada é que os servos seriam escravos. Servo não é escravo, servo é livre. Tá? Ele não tem uma relação ele não é propriedade de um senhor feudal, o servo. O servo ele tem uma relação de dependência tão grande para sobreviver pela terra que ele acaba sendo preso na terra, né? Ele fica preso à terra. Ele não consegue mais sair daquela terra. Então isso é meio que complexo às vezes do aluno entender. Servo não é escravo, mas ao mesmo tempo ele não tem uma liberdade social e econômica para poder sair vivendo por aí, né? Ele fica preso atrelado à terra. Então, esses caras estão sujeitos a várias obrigações, chamadas de obrigações servis, tá? Perante aos senhores feudais, como o pagamento de renda, a corvéia, a banalidade, o pagamento de impostos e de multas, tá bom? Vou te explicar um por um no slide a seguir. Então eles estão sobre uma dependência econômica do senhor feudal. Aqui tem o senhor feudal e aqui tem os servos, bajulando a eles, né? Obrigações servis, corvéia, trabalho gratuito dentro das terras do senhor feudal. Eles são obrigados a determinado período do ano a trabalhar de graça nas terras do senhor feudal. A banalidade, que eram os pastos pagos pelas ferramentas utilizadas, o moinho, por exemplo, para moer o grão de trigo, o ansínio, tudo que era de metal, o servo não tinha acesso. O senhor feudal é que mandava, né, os ferreiros fazerem. Então aquilo era doado para que o servo trabalhasse, mas ao mesmo tempo o servo tinha que pagar com parte da sua produção, tá? A talha, que é percentual, tirada ali pela metade do que é produzido nas terras do servo, né? Naquela relação de colonato. A mão morta, que é o imposto pago caso o chefe da família servil, aquele servo, morresse, o filho mais velho tinha que assumir por uma obrigação, mas mesmo assim ele tinha que pagar mais uma parte da sua produção para poder herdar as terras, o trabalho, terra não, que ele não tem posse da terra, né? A captação, que é o imposto anual, também pago, enfim, né? E o servo também era obrigado a prestar serviço militar em caso de guerra. Lembra? Eu estou sendo atacado no meu feudo, vem os seus vassalos, porque eu sou suzerano, e ainda vem meus servos para lutar comigo. Tudo isso é uma obrigação servil, tá? E além de todas essas, ou seja, o servo trabalha sol a sol, tem que pagar várias partes da sua produção para o senhor feudal. O que sobra só dá para comer. E olhe lá, quando tem a produção muito baixa, nem para comer dá. E além disso, esse cara ainda tem que pagar os dízimos da Igreja Católica, porque ele é altamente católico. Então a vida não é fácil, né, meus amigos, para esses servos, tá? A economia feudal, como você já sabe, ela é de base agrária de subsistência. O comércio era escasso, né, praticado principalmente através do escambo, ou seja, o comércio que eles faziam entre feudo e outro era através de troca. Por exemplo, eu fabrico trigo, mas eu não fabrico beterraba, eu quero beterraba. Pego parte da minha produção de trigo e troco com outro feudo que produz beterraba. O comércio ele era muito incipiente, ele era muito pequeno. O pouco do comércio que sobrou ficou nas vazias cidades, tá? Que as cidades elas não desaparecem completamente na Idade Média. Elas ainda continuam existindo, só que elas são esvaziadas.
O comércio automaticamente começa a desaparecer, a ser bem pequena a prática comercial, porque o comércio ele está ligado exatamente às cidades, galera. Então ele vai, basicamente ele vai ser enfraquecido, né? Ser enfraquecido, tá bom? E o artesanato, que é a maioria dos artesãos produziam, praticavam seus produtos para o consumo dos senhores feudais, tá? Menor escala. Transformações do feudalismo. A partir do século X, inovações nas técnicas agrícolas do desemprego da energia possibilitaram o aumento da produção de alimentos e o crescimento populacional, transformando o feudalismo europeu, ou seja, é a alta, né, o alto estágio aí do feudalismo. Os caras descobriram o arado de ferro, que vai substituir o arado de madeira. Era mais resistente, podia cavar mais fundo, isso vai trazer o quê? Maior produtividade agrícola, que vai gerar maior alimento e aumento então da população na Europa, tá? Coisas simples, né, no mundo rural, mas que vão fazer toda a diferença ali na Idade Média durante o período feudal, tá? O uso do cavalo, o aprimoramento da difusão dos moinhos, por roda d'água, a força hidráulica vai mover os moinhos com maior força do que os ventos, o próprio vento, tá? Enfim, isso vai proporcionar um desenvolvimento maior de alimento para essa sociedade europeia, tá? A forma de produção agrícola era através da rotação de culturas. Porque assim, como é que eu vou, dentro de um pequeno espaço de terra que é um feudo, né? Aqui na centralizada está o poder do senhor feudal, como é que eu vou conseguir produzir ano a ano essas terras sem a terra ficar estéril, né? Uma questão de prova já caiu, foram cobrados já dessa forma, tá? De que maneira? Eles partem as terras, ó. Campo 1, campo 2 e campo 3. O campo 1 aqui vai produzir cevada, né? O segundo campo vai estar em repouso e o terceiro campo vai produzir o trigo. Então sempre um campo vai estar descansando. Esse aqui vai ser utilizado, vai ser semeado, colhido. Quando ele cansar, esse campo, ele vai passar para cá que está descansado e esse aqui vai descansar. Então é uma forma de rotação. Isso aqui é muito interessante, poucos professores abordam, mas quando vem caindo em prova, o aluno não consegue entender por que a terra se mantinha fértil durante tanto tempo na Idade Média, nos feudos, já que eram tão reclusos ali o território, né? Era exatamente por essa forma de rotação da economia, tá? Da produção. O crescimento populacional que vai ser gerado com o aumento da alimentação, ele vai ser uma característica principal no desenvolvimento do feudalismo. Isso só vai ser diminuído na Baixa Idade Média durante a peste negra, que a população vai começar a ser dizimada, tá? Galera, olha só. As melhorias das técnicas de cultivo, né, vão trazer algumas vantagens. Assim como o fim das invasões, né, germânicas, o fim das invasões vikings, vai trazer maior paz e agora uma sociedade um pouco mais tranquilizada, né, possibilitando então o crescimento populacional. Com o aumento da produção, ocorre o excedente. Olha só, se produz mais devido às grandes técnicas, né, de desenvolvimento agrícola. E isso passa a ser comercializado através de troca, impulsionando o comércio e o artesanato, tá? O comércio de longa distância também foi outro comércio que se desenvolveu, principalmente pelas cidades italianas. Era um comércio de artigo de luxo baseado nas especiarias do Oriente. Isso aqui a gente já está falando do período da Baixa Idade Média, tá? Só para finalizar, eu vou te falar aqui sobre a cultura medieval. Nós temos a arte simplificada, rústica, a mentalidade baseada na igreja. A igreja vai ter um controle brutal, né, sobretudo na mentalidade do homem medieval, tá? Vai ter o surgimento, por exemplo, dos mosteiros, que é o controle da cultura escrita e letrada pela Igreja Católica. Os padres vão começar a copiar os livros. O pouco de literatura que vai ter ali se desenvolvido e compartilhado vai ser de origem cristã católica, tá? É uma visão teocêntrica de mundo, como você já sabe. A Igreja Católica ela tem um poder da mentalidade, um poder espiritual e um poder político e econômico, porque era a maior senhora feudal, a maior detentora de terras da Idade Média. A gente vai ter a Igreja Católica, tá bom? Vai ter o surgimento também das universidades e o renascimento comercial. Galera, presta bem atenção. Uma coisa interessante que é importante você atentar, que a Idade Média sempre existiu um conceito chamado de Idade das Trevas. Isso é uma visão que o Iluminismo vai lançar para esse período histórico. Mas se a gente for entender, apesar da dominação, da perda de toda uma cultura clássica grega durante
romana também durante a Idade Média, o fim da filosofia clássica, do criticismo, né, das ciências, e o domínio do mundo europeu pelo pensamento religioso, é claro que ele vai trazer vários problemas, atrasos. Porém, a gente não pode chamar a Idade Média de Idade das Trevas, né, pois algumas coisas ali foram importantes também, né, durante a Idade Média, sobretudo com o surgimento das universidades, surge lá no século XII, no XIII, exatamente com a escolástica, né? A preservação também dessa cultura greco-romana nas bibliotecas da Igreja Católica, dentro de um monastério, desses mosteiros. Então existe sim um desenvolvimento ali da sociedade europeia durante a Idade Média. Então a gente tem que rever, aí, caindo em prova, sobre esse conceito de Idade das Trevas. É um conceito pejorativo, né, que é feito pelos iluministas para tentar se desvencilhar de um período anterior, tá bom? Lembrem-se disso aí, caso venha, tá? A filosofia patrística é uma filosofia, por exemplo, da Alta Idade Média, que vai se desenvolver a ciência baseada na filosofia clássica, mais o cristianismo. Existe uma mistura ali do pensamento filosófico clássico greco-romano com o pensamento cristão, tá? A natureza humana é corrompida, ele acredita na fé em Deus como salvação. Existe toda essa característica aí dentro do pensamento filosófico. Tu pode ver melhor sobre o período na parte da filosofia, tá bom? Galera, eu vou ficar por aqui e eu vou deixar esse slide aí com vocês, para vocês darem uma olhada sobre a cultura, tá? A arquitetura e tudo mais, que vocês estudam isso na literatura, na arte, na filosofia, tá bom? Eu fico por aqui, né, nessa aula, e na aula sobre Renascimento, né, a gente vai conseguir ver aí a parte do declínio da Idade Média, tá bom? Com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, né, sobre esse assunto. Espero que vocês façam aí seus esqueminhas. E a gente se vê numa próxima videoaula. Beijo a todos e todas. Fiquem em casa.